Toda foto do Sol que você já viu foi tirada do mesmo lugar, do lado, na altura do Equador. Ninguém nunca fotografou o Sol de cima. Não é falta de tecnologia. As mesmas sondas que atravessaram o sistema solar inteiro, que passaram por Júpiter, Saturno, Plutão e seguiram para o espaço entre as estrelas, nunca conseguiram subir alguns graus acima do próprio Sol. Existe uma direção logo ali, perpendicular a tudo, mais difícil de alcançar do que a borda gelada do sistema solar inteiro, não por distância. O problema não é longe, o problema é para cima. E é justamente naquele ângulo que a humanidade ignorou por décadas que o Sol guarda o mecanismo que comanda todo o seu comportamento, onde o campo magnético se inverte, onde nasce o vento mais rápido, onde uma bolha protetora do tamanho do sistema solar inteiro tem uma forma que ninguém ainda confirmou. Só 2 máquinas humanas já tentaram chegar lá. Aí vai a pergunta: por que subir custa mais caro do que atravessar o sistema solar inteiro de lado? O que essas 2 sondas encontraram quando finalmente torceram a rota para fora do plano? E o que ainda está esperando sem fotografia na fronteira entre o Sol e as estrelas? Deixa eu me apresentar, meu nome é Lécio e aqui é do canal Fato Proibido. Espero que esteja tudo 100% com você. Vamos nessa! Toda imagem que você já viu do Sol veio do mesmo ângulo, de lado, da altura do Equador. Isso não é escolha de fotógrafo, é geometria forçada. A Terra viaja ao redor do Sol a 30 km por segundo, dentro de um disco raso onde quase todos os planetas se movem no mesmo plano, a eclíptica. Qualquer sonda lançada da Terra já nasce carregando essa velocidade lateral de graça. Ir para os lados, na direção de Júpiter, Saturno ou Plutão, significa seguir a favor dessa correnteza. Subir na direção perpendicular, na direção dos polos solares, significa cancelar 30 km por segundo de movimento lateral e substituir por 30 km por segundo de movimento vertical. Uma conta que nenhum motor químico já resolveu sozinho. Sair da superfície da Terra e alcançar uma órbita baixa já consome cerca de 9,4 km por segundo de combustível, a fase mais cara de qualquer lançamento. Estudos de trajetória mostram que uma injeção direta, sem ajuda de nenhum planeta, custaria entre 29 e 38 km por segundo, adicionais só para virar o plano de órbita em 90 graus. Nenhuma missão interplanetária já voada carregou esse tanto de combustível na vida inteira. Richard Feynman, no capítulo 4 do seu livro, explicou por que o sistema solar ficou desse jeito. Ele descreveu como uma nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos planetas, e girava devagar no espaço. Ao se contrair pela gravidade, essa nuvem teve que girar mais rápido, mesmo princípio que faz uma patinadora acelerar ao fechar os braços. A nuvem conseguia desabar livremente de cima para baixo, ao longo do próprio eixo de rotação. De lado, a rotação segurava tudo para fora. O resultado, depois de bilhões de anos, foi um disco fino. E o Sol nasceu no meio dele. Essa geometria não é abstrata. Numa noite sem lua, longe da cidade, é possível ver um cone pálido de luz subindo do horizonte, antes do amanhecer ou depois do pôr do sol. Chama-se luz zodiacal. A luz do Sol refletida pela poeira acumulada ao longo desse mesmo disco. Ela é a prova visível, a olho nu, de que moramos dentro de uma correnteza e de que sair dela tem um preço que a engenharia espacial levou décadas para começar a pagar. Só 2 máquinas humanas já tentaram pagar esse preço. E as 2 histórias começam do mesmo jeito, usando a gravidade de outro mundo para roubar o que o combustível não conseguia dar.
A primeira se chamava Ulisses, missão conjunta da Agência Espacial Europeia com a NASA, lançada em 6 de outubro de 1990 a bordo do ônibus espacial Discovery. Ela não seguiu direto para o Sol, foi na direção oposta, para fora, em direção a Júpiter, chegando lá em 8 de fevereiro de 1992. A gravidade do planeta gigante torceu a trajetória da sonda para fora dos planos dos planetas, inclinando sua órbita final em cerca de 79 graus em relação à eclíptica. Ao deixar a Terra, Ulisses viajava a 15,4 km por segundo, a maior velocidade que um objeto construído por humanos já tinha alcançado até aquele momento, superando as sondas Voyager e Pioneer. Sozinha, ela jamais chegaria à inclinação necessária. Foi só o empurrão gravitacional de Júpiter que resolveu a conta que nenhum motor conseguiria resolver. A sonda confirmou, medindo no próprio lugar que o Sol produz dois ventos diferentes. Dos polos jorra um vento rápido, a 750 km por segundo, que preenche 2/3 da bolha solar inteira. Do Equador sai um vento mais lento, de 350 km por segundo. Em 1992 e 93, o detector de poeira da sonda também registrou pela primeira vez na história grãos vindos de fora do sistema solar. Poeira interestelar de verdade, soprando do espaço entre as estrelas. A Ulisses não tinha câmera. Nenhum instrumento a bordo conseguia fotografar a superfície do Sol. Ela mediu o campo magnético, contou partículas, sentiu o vento, mas nunca viu o rosto dos polos solares. Ela passou quase 2 décadas em órbita, encerrou operações em 2009 e o retrato visual continuou sendo um mistério. Esse mistério só começou a se resolver 15 anos depois de Ulisses se calar. A missão solar Orbiter, também europeia, em parceria com a NASA, foi lançada em 10 de fevereiro de 2020. Em vez de um único mergulho gigante em Júpiter, ela usa passagens sucessivas por Vênus, cada uma inclinando a órbita um pouco mais. Em fevereiro de 2025, um desses sobrevoos levou a inclinação a 17 graus em relação ao equador solar. Nos dias 16 e 17 de março de 2025, a uma distância de cerca de 65 milhões de quilômetros do Sol, 3 instrumentos a bordo da sonda captaram as primeiras imagens diretas já feitas do Polo Sul solar. Carol Mandel, diretora da ciência da ESA, no anúncio das imagens, falou o seguinte, abre aspas, hoje revelamos as primeiras vistas da humanidade sobre o polo do Sol, fecha aspas. O que apareceu não se parecia com o Equador. O campo magnético, em vez de um padrão organizado, mostrava um emaranhado de polaridades norte e sul misturadas no mesmo lugar. Essa desordem importa, porque é exatamente ali, nos polos, que o campo magnético do Sol se inverte a cada 11 anos. É o motor por trás de todo o ciclo de manchas solares e explosões vistos no Equador. O Sol também não gira como um corpo sólido. O Equador completa uma volta em 25 dias, enquanto as regiões polares levam mais de 36. Essa diferença de velocidade torce e acumula o campo magnético ano após ano, até ele estourar e trocar de polaridade. A Solar Orbiter ainda não terminou de subir. O novo sobrevoo por Vênus em dezembro de 2026 deve levar a inclinação a 24 graus. Outro, em junho de 2029, deve chegar a 33 graus. O ângulo mais alto já planejado para observar os polos solares. Mas mesmo com essas duas sondas subindo cada vez mais,
existe uma coisa que nenhuma delas conseguiu fotografar, porque fica fora dos dois planos ao mesmo tempo. O Sol não termina onde os planetas param. O vento solar continua soprando para fora até esbarrar no gás que preenche o espaço entre as estrelas. Onde essas duas pressões se equilibram, nasce uma fronteira. E a bolha do plasma solar dentro dela é a heliosfera, o escudo que envolve todo o sistema solar. Só duas sondas já cruzaram essa fronteira de fato. A Voyager 1 em agosto de 2012 e a Voyager 2 em novembro de 2019. As duas atravessaram pela frente, na direção em que o Sol avança pela galáxia, dentro do plano dos planetas. Nenhuma passou por cima ou por baixo. Por décadas, o desenho padrão da heliosfera foi o de cometa, cabeça arredondada, longa cauda atrás. Dados mais recentes de outra sonda, a IBEX, sugeriram uma forma bem diferente, mais parecida com o croissant, amassado com dois lóbulos curvos e sem cauda longa. As duas hipóteses ainda disputam espaço, porque, de novo, todos os dados vieram de dentro do mesmo plano raso. Uma sonda que conseguisse subir de verdade acima do polo solar resolveria essa disputa medindo o plasma em ângulos nunca experimentados. E haveria um efeito colateral que vai muito além do Sol. De dentro do plano dos planetas, a poeira acumulada ao longo da eclíptica espalha luz e atrapalha quem tenta enxergar sinais fracos vindo de fora, como a atmosfera de um planeta distante, ou a luz mais antiga do universo. Acima do plano, esse brilho de fundo desaparece. Seria uma das janelas mais limpas já disponíveis para observar o resto do cosmos. E haveria pela primeira vez uma imagem que simplesmente não existe. O sistema solar inteiro visto de cima, num único quadro. As órbitas dos planetas, hoje conhecidas só por cálculo, apareceriam como um retrato só. Essa foto nunca foi tirada e não pode ser tirada de dentro do plano. A própria geometria proíbe. A engenharia para chegar lá já existe no papel. As trajetórias já foram calculadas. O que falta não é a distância. O Sol fica a uns 150 milhões de quilômetros. O que falta é a direção certa. Uma janela aberta a 4,6 bilhões de anos, perpendicular a tudo, para o qual a espécie humana só começou a se virar em março de 2025. Se uma sonda conseguisse mesmo subir até o polo do Sol e tirar uma foto, uma selfie, o que você acha que ela revelaria primeiro? A forma real de bolha que nos protege ou o retrato completo do sistema solar visto de cima? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu vou ler tudo. Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!